Fala galera, análise pré-jogo de Internacional e Fluminense pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, a gente já está aí batendo a meta de 100 inscritos, então peço aí para você me ajudar a chegar nessa marca. E também peço seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente das equipes aí, considerando o mando de campo, a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Internacional fez 6 jogos em casa. Foram vitórias sobre São Paulo, Grêmio e Santos, derrotas para Atlético Mineiro e Coritiba e um empate contra o América, 56% de aproveitamento para o Inter. Já o Fluminense, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa, 5 derrotas contra Vasco, Cuiabá, Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia, 0% de aproveitamento para o Fluminense nessas partidas. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas desses jogos. O Internacional teve em média 54% de posse de bola, um número mediano aí para uma equipe mandante, e o Fluminense teve em média 56% de posse de bola, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Tentando entender um pouco melhor a construção, né, aquilo que as equipes conseguiram criar em termos de construção de jogadas, a gente vai ver que o Internacional aí, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade das equipes de colocarem os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Inter, em média 1.1 de expectativa de assistências por jogo e seus adversários 0.6. Então a gente vê uma superioridade clara do Internacional nesse quesito, mas ainda assim com um número baixo para uma equipe mandante. Pelo lado do Fluminense, em média, os adversários tiveram 1.09 de expectativa de assistências e o Fluminense 0.71. Um número também baixo para uma equipe visitante, e a gente vê que o Fluminense foi bem superado aí pelos seus adversários nesse quesito. Olhando agora para finalizações, a gente vai ver que o Internacional em média deu 15.3 finalizações por jogo e os seus adversários 9.7. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que é uma estatística que mede, ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa. Então, com base nas oportunidades criadas, a expectativa era que o Internacional marcasse 1.67 gols e os seus adversários 1.31. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa expectativa sobe para o Internacional para 2.16 e para os seus adversários 1.58. E em termos de gols efetivamente marcados, o Internacional marcou uma média de 2.67 gols e os seus adversários 1.83. Então a gente vê aqui, né, nos placares dos jogos do Internacional com números muito altos de gols, né? Aqui no Grêmio 3-2, contra o Santos 7-1, contra o Coritiba, né, 4-3 para o Coxa. Então aí os jogos do Internacional com muitos gols marcados. Mas o que é interessante a gente ver aqui em termos de finalizações é que o Inter tem números relativamente altos, né, desde a expectativa de gols até o número de gols marcados, para um número aí mediano de finalizações, mas o Inter também, né, supera em média os seus adversários em todos os quesitos, mas também deixa os adversários criarem, né? Então aqui os adversários em média também com bons números aí de expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. Agora vamos olhar para os números pelo lado do Fluminense. Em média, os adversários tiveram aí 14.6 finalizações por jogo e o Fluminense 13.2. A expectativa de gols dos adversários ficou em 1.29 em média e para o Fluminense em 0.83. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe para os adversários para 1.6 e para o Fluminense para 1.03. E em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 2.2 gols por jogo e o Fluminense apenas 0.4. Então a gente vê aqui um equilíbrio em termos de finalizações, mas o Fluminense perdendo, né, nas estatísticas aqui de expectativa de gols pós-chute e com uma discrepância bem grande ali para o número de gols marcados. O Fluminense aí atingindo números de mediano para baixo, né, nessas estatísticas aqui, e apenas aqui no número de finalizações com um número relativamente alto. E para fechar nossa análise,
vamos trazer uma ideia de resultado para o jogo, né? O que a gente pode tentar imaginar de resultado para esse jogo, considerando essas partidas que a gente avaliou. Então, só ressaltando aqui que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, e o que eu fiz foi simular 10 mil partidas entre Internacional e Fluminense, considerando aquilo que as equipes produziram em termos de expectativa de gols e deixaram os seus adversários produzirem, e também no segundo momento eu olhei para a expectativa de gols pós-chute como critério para análise. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aqui um favoritismo para o Internacional, com 47% de chance de vitória, 26% de chance de empate e 27% de chance de vitória para o Fluminense. Os resultados mais frequentes aqui, empate 1-1, vitória e vitórias, né, por 1-0 e 2-1 e 2-0 para o Internacional. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute como critério, o cenário fica mais ou menos parecido. A probabilidade de vitória aqui para o Internacional fica em 50%, 23% de chance de empate e 27% de chance de vitória do Fluminense. Resultados mais frequentes, 2-1 e empate por 1-1. E na sequência aqui, vitória por 1-0 para o Inter, empate em 2-2 e vitória por 2-1 para o Fluminense. Então a gente vê aí que qualquer um dos dois cenários dá aí o favoritismo para o Internacional para essa partida. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Internacional e Fluminense, e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e falou!